Pai, em nome de Jesus, eu vou orar, gente, para começar, não tomar o tempo de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento, te agradeço pela tua presença, te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, papai, e aqueles que vão chegar, e aqueles que não puderem entrar também, que sejam visitados, que sejam, papai querido, completamente tocados pelo teu poder. Eu já abençoo a noite de cada um, o sono e os sonhos de cada um, que seja sono e sonhos do Senhor, abençoados por ti. Eu declaro proteção do Senhor, anjos guerreiros e ministradores, dentro e fora da casa deles, protegendo contra todo mal, contra todo ataque maligno, contra todo empecilho, Senhor, tudo aquilo, papai querido, que vem impedir que eles possam ter uma noite de descanso. Eu declaro, papai querido, que sua paz esteja com cada um deles, que a sua paz esteja sobre os filhos, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os pais, em nome de Jesus, sobre o trabalho. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que o Senhor tem para ser derramado sobre essas pessoas, tudo aquilo que o Senhor tem para ser derramado sobre essas pessoas, seja derramado agora, na autoridade do santo nome de Jesus. Eu declaro, papai, sabedoria, entendimento, discernimento, palavra de conhecimento, palavras proféticas, tudo sendo derramado sobre os seus filhos, para quando eles estiverem na missão, quando eles estiverem em qualquer lugar, possam ser usados completamente por ti e a tua glória revelada, Senhor. Pai, eu abençoo, papai querido, a noite deles, para que em nome de Jesus, papai, eles tenham descanso e possam, papai, ter encontro contigo mesmo enquanto dorme, porque o Senhor, papai querido, pode visitar a gente a qualquer hora, a qualquer momento. Nosso Senhor não precisa que os nossos olhos estejam abertos, basta nós estarmos, papai querido, entregues em tuas mãos e o Senhor nos visita. Então eu declaro em nome de Jesus, seja feita a tua vontade agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 amém. O tema da ministração de hoje, tranquilo, Damião, Deus abençoe, o Senhor venha te usar, viu, meu amigo? Aleluia. Deixa Deus te usar onde você estiver, a oportunidade que você tiver. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço. A gente vai se falando. O tema da ministração dessa noite é não converse com a serpente. Um abraço, Damião. Não converse com a serpente. Por que eu trouxe essa ministração? Por que Deus falou comigo nessa ministração? Todos sabem que o início, da queda do homem se dá no Jardim do Éden, e todos sabem que o início da queda do homem tem muito a ver com o quê? Com aquilo que aconteceu entre a conversa de Eva e a serpente. Primeiramente eu quero dizer, não estou aqui para atacar Eva, não é isso. Até para quem não sabe, a palavra que não coma daquele fruto foi dada justamente a Adão, não foi a Eva. Porém, Adão comeu. Se Adão não tivesse comido, eu acredito que a história teria sido outra. Mas o que se deu a queda foi justamente a conversa entre a serpente e a Eva. E por que eu levei esse tema? Não converse com a serpente. Talvez se Eva não tivesse conversado com ela, não tivesse dado crédito a ela, não teria acontecido aquilo. Mas a serpente, ela astuta, a Bíblia fala que ela era a mais astuta entre todos os animais, a mais esperta, a mais inteligente de que entre todos os animais. A quem não sabe, alguns historiadores contam, e pelo que é visto aqui na própria Bíblia mostra que a serpente, ela não rastejava. A paz, Verônica, Deus abençoe, é bem-vinda. Para quem não sabe, a serpente, ela tinha pata, ela andava. Foi depois desse grande problema entre a Eva e a serpente, que teve a queda do homem, foi que ela passou a se rastejar. E eu vou começar a trazer para vocês entender isso aqui. Gênesis capítulo 3, a queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou. Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Ela já começa questionando. Eva. Ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Então você vê que esse diálogo entre a serpente e a mulher, você já pode ver que existe já uma intenção maligna, é claro, de Satanás, já de contornar tudo aquilo que o Senhor falou
em fazer com que Eva viesse já pecar contra o nosso Senhor, ignorando tudo aquilo que ele já tinha falado. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Eu quero começar dizendo para você que muitos falam da serpente, que a serpente foi lá, falou e Eva caiu. Mas na verdade o diabo ele sempre vai falar comigo e com você algo que certamente ele já sabe que eu e você desejamos. Ele nunca vai trazer algo que não é atraente para nós. Então ele sabe aquilo que eu e você queremos, aquilo que eu e você desejamos, aquilo que eu e você temos vontade de experimentar e muitas das vezes não fazemos. Então ele sempre vai te oferecer a oportunidade de viver aquilo que está no meu e no seu coração, mesmo que aquilo não é agradável ao Senhor. Mas o problema é que num debate entre eu e você e Satanás, sem o conhecimento da palavra e com a vontade talvez de pecar e desobedecer, certamente Satanás levará vantagem e vai nos conduzir a pecar contra Deus. E foi isso que aconteceu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estavam passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aqui nós já vemos que depois de comer, depois de abrir os olhos, depois do pecado passar a habitar dentro do homem, eles tentaram se esconder, e isso é que muitas das vezes nós fazemos. Quantas das vezes conhecemos a verdade, mas por pecarmos, nós, em vez de pedir perdão ao Senhor, de tentar sair dessa linha de pecado e voltar diretamente para os caminhos do Senhor, nós preferimos esconder, e aí é onde mora o erro. Esconder aquilo que o Senhor já conhece. Nós achamos que nós escondemos, mas nós não podemos esconder de Deus aquilo que Ele já conhece. Amém. Ele já sabe. Antes mesmo deles comerem, o Senhor já sabia que isso ia acontecer. Mas o que o Senhor queria com isso? Confessarmos o nosso pecado, o nosso erro. Amém. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Então nós, com a nossa atitude de esconder, achamos que nós estamos escondendo o pecado e que isso vai passar batido. E na verdade não vai passar batido aos olhos daquele que é contra o pecado. Amém. Amém? Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Nós vemos aqui a atitude de Adão. Adão, além dele saber que não era para ele comer, que foi falado para ele primeiro do que falado para ela, porque ele foi criado primeiro, ele ainda tentou culpar o Senhor, dizendo que a culpa era dele por ter dado aquela mulher para ele. Olha só, quantas vezes a gente peca, a gente erra e nós culpamos o Senhor por não nos proteger. Esse é o maior erro da humanidade. Então as pessoas caem, elas se extrapolam, elas batem a cara no muro, e a primeira coisa que elas fazem é o quê? Abandonar o Senhor, como se ele fosse o culpado. Mas não existe nada do que eu faça que Deus já não me falou se era certo ou errado. Amém. Então, ou seja, tudo que eu fizer, eu sei se é certo ou errado. Porque aquilo que eu for fazer, que eu não tiver conhecimento, Deus não pode me culpar por isso. Então, por isso que ele me avisa antes. Aleluia. Para que eu não cometa esse erro, para que eu e você não venha cometer esse erro. Amém? Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que isso que fizeste? Então redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então você vê,
Sim, cuida sempre. Ele sempre vai cuidar, né? Porque é o amor dele que está sobre nós. Carla, boa noite, a paz. Então, ou seja, nós vimos aqui Adão se isentando da culpa de ter comido e culpando o próprio Deus. A mulher tentando se sair dessa culpa, jogando a culpa para a serpente. Ou seja, nós temos essa mania de errarmos e sempre procurarmos um culpado e não admitimos que erramos. E isso nos traz consequências pesadas, porque se nós confessamos que erramos, Deus vem, ele perdoa nossos pecados, mas é diferente. Quando eu jogo para alguém, jogo para outro e não assumimos nossa culpa, nós estamos entregando a Satanás o controle da nossa vida. Amém? Então Yahvé, Deus, determinou a serpente, porque fizesse isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Então você já pode ver, se ela passou a se rastejar, ela não rastejava, ou seja, ela tinha as suas patas, ela podia andar. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia dará à luz filhos, seguirá desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Eu não quero entrar nesse mérito que ele te dominará, mas o que eu quero trazer para você é que toda vez que eu e você pecamos, boa noite, Lilian, toda vez que eu e você pecamos, independente se você pecou porque alguém te influenciou, a gente pode ver que há consequência para os dois lados. Há consequência para aquele que te influenciou e há consequência para você que caiu. Porque aqui Deus mostra, ela te influenciou, mas você sabia a verdade. Aqui Deus mostra, a serpente sim falou com você e te conduziu a esse caminho. Mas Deus mostra a você que você tinha o conhecimento da verdade. E você caiu na lábia da serpente porque você quis cair. Então a serpente, nós podemos ver que nessa queda do homem no jardim do Éden, mostra que a serpente também sabia o desejo de Eva e de Adão em experimentar aquela fruta. Então ela não ofereceu a fruta, ela não buscou a fruta, ela só impulsionou seus desejos para que ela comesse. O que eu quero dizer para você nessa noite de hoje: não converse com a serpente, porque a serpente ela é astuta, ela é sábia para impulsionar os seus desejos mais sombrios e fazer você pecar contra Deus. Aleluia. Para quem não sabe, eu gosto muito de programas que se trata a vida selvagem. Por exemplo, a África, o que mostra na África, o que mostra na Indonésia, na Austrália. E são países que têm serpentes poderosíssimas, serpentes gigantescas, serpentes que são muito, perigosas. A Austrália tem a tal da mamba negra. A Indonésia ela possui a Piton, que é a maior cobra do mundo. Você indo para o lado do Índia, na África tem, aliás, a África tem a mamba negra, a Austrália tem a cobra marrom, que é a mais violenta, e na Índia tem a Naja. E eu vou dizer para vocês por que vocês devem se afastar de serpente. Mas quando eu estou falando de serpente agora, eu não estou partindo para o lado animal, entenda? Eu estou dizendo para você, serpente, no lado espiritual. Pessoas que são também dominadas por Satanás, usadas por Satanás, fazendo o papel da serpente, que a serpente fez lá no Jardim do Éden, que nos dias de hoje, nesse tempo de hoje, elas também estão fazendo esse mesmo papel, tentando influenciar você a comer do fruto proibido, ou seja, influenciar você a experimentar um pouquinho do pecado, dizendo que não tem problema, que Deus está mentindo para você, quando Deus fala que, a Bíblia fala que Deus não mente. Eita Deus. Então eu pergunto, como nós podemos cair nesse pecado? Como nós podemos acreditar na serpente, dizendo que quando ela diz que Deus está nos enganando, que Deus não quer que a gente cresça? Que mentira! Essa é a maior mentira. Porque aqui nós vemos que o chaveco
da serpente para ela, espera aí. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Espera aí, olha só que enganação tremenda. Ele dizendo, a serpente dizendo, que eles serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabendo o quê? Mas por que a serpente fez tudo isso? Porque a serpente tentou implementar o pecado e conseguiu implementar o pecado entre a humanidade, porque ela tinha um propósito, derrubar aqueles que foram criados pelo nosso Senhor. Mas hoje eu e você, nós temos o conhecimento do bem e do mal. Nós não somos como Deus, mas Deus, o próprio Deus, habita em nós. Então, ou seja, eu não preciso do pecado, eu não preciso ignorar o meu Senhor, aquilo que Ele está me pedindo para não fazer. Eu não preciso fazer isso para poder estar perto ou próximo ou viver o que o Senhor tem. Então, alguma coisa que eu quero dizer para vocês agora. O que eu quero trazer com isso sobre a serpente? Essa serpente aqui na Bíblia, ela estava muito perto de Eva. Ela estava no jardim, ela estava no mesmo lugar. Agora, eu quero dizer para você sobre uma serpente chamada Naja, e que mesmo você distante dela, ela fica em pé e ela tem o poder de jogar veneno sobre os seus olhos, a ponto de que esse veneno ele vai te cegar e ele vai mexer com o seu sistema neurológico, ele vai mexer com o seu sistema do seu corpo, a ponto de que você não tem como fugir, não tem como você caminhar, porque você está cego por causa desse veneno. E nos dias de hoje eu quero dizer para você, toma muito cuidado, porque existem serpentes que elas não estão perto de você, mas que através de uma live, através da internet, que através de um telefone, através de um WhatsApp, ela pode cegar você, a ponto de que você não conheça, não consiga voltar para os caminhos corretos, onde o Senhor quer que você esteja. Amém. Então o maior problema nosso é que nós gostamos de conversar com a serpente, porque muitas das vezes a serpente, ela nos traz o conselho que nós queremos ouvir. Muitas vezes a serpente, ela vai ouvir você e ela vai indicar o caminho que parece ser suave e gostoso, porque aquele caminho de pecado, aquele caminho de pecaminoso que você tanto quer seguir, sabe aquele caminho que você fica tentando descobrir se você deve continuar com aquele cara, deitado com ele sobre uma cama, tratando ele como seu futuro esposo, mesmo não sendo seu esposo, você deve continuar com ele, sabendo que você está no pecado. A serpente vai dizer para você, continua, porque lá na frente Deus vai mudar o coração dele. Na verdade, a serpente está querendo dizer, continua no pecado, porque qualquer momento Satanás sabe que Jesus volta, e se ele voltar e te encontrar no pecado, você vai sofrer consequências, como Adão e Eva sofreu no Éden. Amém. Então o maior problema dos dias de hoje é que nós gostamos de conversar com a serpente, sabe por quê? Porque nós queremos ouvir da serpente justamente o que Eva queria ouvir. Ela queria uma brecha, uma oportunidade, porque eu tenho certeza que ela já tinha um desejo de experimentar aquele fruto, mas ela não sabia como. Então como ela ouviu essa oportunidade da serpente, a serpente convenceu ela de que ela seria como Deus, ela foi. Então o nosso maior problema, a gente não se contenta, simplesmente, algumas pessoas não se contentam em ter Deus dentro de si. Elas querem ser como Deus. E a prova disso eu vou falar para vocês, algumas pessoas que certamente elas tiveram seus diálogos com a serpente. Quando você encontra alguém que ela começa a diminuir aquilo que você carrega, quando você... porque você não está no mesmo patamar, não está no mesmo cargo eclesiástico que ela, e ela começa a te diminuir, desvalorizar a sua oração, desvalorizar o Espírito Santo que habita em você, certamente ela já está se comportando como um Deus. Porque o próprio Cristo, quando esteve na terra, você pode ver que ele sempre teve diálogo com as pessoas. E nunca você vê Cristo se colocando acima dos outros. Amém. Cristo ouvia a todos. Cristo é muito mais autoridade do que Nicodemos, mas ele sentou com Nicodemos e ouviu Nicodemos.
Cristo é muito mais autoridade do que Zaqueu. Ele sentou com Zaqueu, comeu na casa de Zaqueu e ouviu Zaqueu. Quando você encontra com alguém no seu ministério, no seu trabalho, na sua caminhada, que ela senta com você, mas não permite você falar, saiba que a serpente já convenceu ela que ela é melhor que você. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, cuidado, não converse com a serpente. Porque se tem uma coisa que a serpente é muito boa de fazer, é de enganar e mentir e de fazer com que você peque contra o seu Pai, contra o seu Criador, contra o nosso Senhor Jesus Cristo e contra o Espírito Santo. Porque a serpente, ela está ao nosso derredor. E Satanás tem usado a vida de muitas pessoas. Então, ou seja, não caia na lábia da serpente. Não permita que ela diga que você não é capaz de orar e curar alguém. Não permita que a serpente diga que você não é capaz de orar e ter seu relacionamento, seu casamento restaurado. Não permita que a serpente diga que você não pode orar porque Deus não te ouve, porque você não é nada. Aleluia. Deixa eu dizer para você, se tem algo que a serpente vai tentar fazer e convencer você, é que você não tem valor nenhum para Deus. Então ela vai te apontar um caminho, ela vai te apontar uma estrada. Essa estrada vai te levar ao pecado. É normal sentir desprezo do marido só porque comecei... Carminha, é normal. E isso que eu quero dizer para você, isso é o que eu tô ministrando. É a ação do inimigo. Entenda, tá? Não olhe para o seu esposo como seu inimigo. O mesmo Satanás que usou a serpente é o que usa os nossos que estão dentro da nossa casa quando se tem brecha. Amém. É porque você está vivendo, Carminha, essa opressão. Eu não sei se ele te cobra assim, também não quero que você exponha o que ele te fala aqui, tá? Não precisa. Mas o que eu tô te dizendo é que isso é normal. Porque a serpente, o Satanás, ele vai tentar de toda forma desestabilizar você. Porque ele sabe que você, firmada na rocha que é Jesus, firmada no Senhor Jesus Cristo, firmada com o Espírito Santo, firmado com o Papai do Céu, esse homem tem a se converter. É certo que ele vai se converter, porque a mulher sábia edifica a casa, e como ela edifica a casa? Não entrando em atrito com o esposo por causa da igreja, por causa de ir a um culto, mas ela é sábia em oração, ela confia e entrega no Senhor. Em alguns momentos, Carminha, você vai ter que recuar entre você e ir para a igreja, ele falar, não vai, fica comigo, você vai ter que recuar, porque para quem não sabe, para quem não entende, o nosso maior ministério, o primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Se as coisas na minha casa não andar bem, de nada vale eu estar na casa do Senhor com a Bíblia aberta e cantando e louvando, porque a minha casa precisa estar bem, porque se você não está bem, certamente você não vai ter cabeça para as coisas do Senhor. Então assim, é normal, e é isso que eu estou te dizendo, a serpente ela vem para trazer o quê? Atrito, ela vem para trazer confusão. Você pensava que era assim, Carminha, eu vou te contar um pequeno testemunho, você vai entender. Eu tinha um projeto de rua, de evangelismo, e nesse projeto comigo havia 3 pessoas, a Bia, o Bruno e a mãe, que de vez em quando aparecia. Porém, o pai dela, da Bia e do Bruno, e o esposo, né, da Iracema, o Lu, ele não era convertido. Ele não ia para a igreja de modo algum. Aparecia lá, ele ajudava nos eventos da igreja, o que precisasse, mas ele não assistia culto. Ele não ficava, ele não era convertido. E tinha momento, Carminha, que ele estava muito bem dentro de casa. E isso coincidia às vezes na quinta-feira. O cara estava de boa, ele falava para a esposa, para os filhos, ó. E bem no dia do nosso evento de rua. Ele, hoje eu tô afim de a gente ficar junto, comer alguma coisa aqui em casa, ou a gente sair para jantar. E eles me mandavam mensagem, meu apelido é Gralac, tá, gente? Pra quem não sabe, meu apelido é Gralac. Gralac, meu pai tá legal aqui hoje, tá querendo sair, eu não vou hoje no evento, tá tudo bem? Lógico que tá tudo bem, vai. Sabe por quê? A gente precisa ter a nossa casa salva e restaurada. Se eu, como cristão, sou o primeiro a dar as costas pra minha esposa e não ficar com ela, ela vai buscar fora isso. Você entende? Então assim, Carminha, se tiver um dia que você não
Não dá para ir para a igreja porque seu marido quer estar com você, ele quer ter um momento com você de um jantar, ou não sei, algo particular de vocês. Falta na igreja e fica com ele. Porque se você ir à igreja e ignorar ele, vai gerar ira e ele nunca vai querer ir. Porque Satanás vai querer colocar na cabeça dele, que a casa do Pai, a igreja, traz divisão, e não é verdade. Não é para divisão. Tá bom? Então Deus vai lhe dar sabedoria. Ah, entendi. Ele só não quer que você vá, não quer ter um momento com você. Aí é outra história, minha irmã. Aí é outra história. Eu de verdade, eu falo que você tem que permanecer. Se é algo que é só para te travar, para te bloquear, vá para a casa do Senhor. Vá para a igreja. Vai adorar. Porque nesse caso... Isso, então você tem que ir. Porque nesse caso o que eu estou enxergando aqui tá tentando parar você, porque sabe que você é a fonte da salvação que vai chegar até seu esposo. Entende? Você é a fonte que Jesus vai usar para trazer água limpa e purificadora sobre a vida do seu esposo. Então Satanás está tentando paralisar você, porque se você não ir, vai continuar no mesmo, mas você indo, ele sabe que vai mudar. Ele vai ser salvo. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? Vá. Se é só para não ir, vá. Amém? Então, gente, é isso que eu estou falando. A serpente, ela é astuta. A serpente conseguiu convencer Eva que aquilo que Deus estava falando não era uma verdade. Aí eu te pergunto, como você pode trocar? Eu e você trocamos a verdade do Senhor, que é a própria Bíblia, que é o manual, é a instrução do que Deus quer para mim e para você, por algo que uma pessoa, qualquer outra pessoa vai falar para você, dizendo que Deus disse quando Deus deixou na palavra dele que ele não falou. Aleluia. Entende? Vamos lá. Um dos mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo. É mandamento. Como a serpente vai vir falar para mim? Não tem nada, dá uma olhadinha. Você só vai dar uma olhada. Porque Jesus fala que se olhar 2 vezes, adulterou. E a serpente vai me convencer que não tem problema. Peraí, mas se a palavra está dizendo isso... Então, muitas das vezes a serpente, ela vai tentar te convencer que aquilo que você está fazendo é bom, ou o que você está fazendo é errado. Então você vai ter que ter discernimento do que é bom para Deus e errado para Deus, do que é errado para Deus e bom para Deus. Mas por que eu trouxe essa palavra com maior objetivo? É que a serpente desses dias, a serpente atual desses dias, ela está tentando paralisar o chamado de cada um de nós. Então você que está aí nessa live, se Deus tem te usado, se Deus tem feito coisas grandes na sua vida, tem te enchido do Espírito Santo, não se cale, porque alguém vai pedir para você fechar sua boca no meio do culto. Se você estiver adorando no culto e alguém te cutucar, mandando você parar, não pare. Talvez algumas pessoas vão se levantar e dizer: esse aí não é seu chamado, isso aí não é para você. Não vai louvar, que isso, a sua voz é horrível. Esquece esse negócio de oração, intercessão para você, não. Mas isso é a serpente tentando paralisar o seu chamado, porque o seu chamado vai gerar salvação, edificação, transformação, libertação, restauração para muitas outras vidas. Aleluia. Então o que nós precisamos entender é que Deus deixou aqui o manual, Ele deixou aqui tudo pronto, Ele deixou aqui tudo o que eu e você precisa saber, para que possamos não dar ouvido à serpente, como fez Eva, como fez Adão. Mas para você ver, a serpente, ela falou com Eva, e Eva foi usada para contaminar, para levar até Adão aquilo que a serpente falou, dando a fruta a ele.
É por isso que eu estou te falando. A serpente que eu estou querendo dizer para você nesses dias não é mais a serpente essa que está se rastejando, mas sim o homem ou a mulher que está dominado por Satanás, talvez por um espírito de inveja, por um espírito de contenda, de fofoca, que vai tentar paralisar o seu chamado e tentar fazer com que você perca a sua santidade, a sua intimidade com o Senhor, por causa daquilo que talvez eu e você ainda carrega, desejos que não faz sentido. Satanás, ele é muito bom em trabalhar nos nossos desejos e as nossas vontades. Ele tem esse poder, ele consegue usar. Satanás, ele consegue trazer o pecado na sua porta. Satanás, ele consegue trazer o pecado na minha porta. Muitas das vezes, várias vezes vocês vão ver que algumas coisas que você desejava antigamente quando estava vivendo uma vida pecaminosa, você não precisava nem ir atrás. Eu vou usar um exemplo aqui, para vocês verem. Eu gosto de ministrar e contar algum testemunho real. A minha tia já faleceu devido ao excesso de álcool, bebia muito. E quando a gente convencia ela a não comprar a bebida, que ela não bebia, ela se tremia todo, mas ela não saía para comprar, ela não ia atrás. Sempre havia alguém que batia na porta dela, segurando 1 litro de 51, algum determinado tipo de cachaça. Mesmo ela não saindo, o pecado ia até ela. Mas você está falando que beber é pecado, mas minha tia bebia em excesso, aquilo estava destruindo a vida dela. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você está fazendo destrói a sua vida, se torna pecado. Entende? Porque automaticamente você se destrói, você começa a se destruir. Então a minha tia, ela tinha isso com ela. Ela ficava em casa, mas alguém ia atrás dela. Ou seja, Satanás, ele sempre vai levar para você aquilo que você deseja. Por isso a importância que a gente venha blindar nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente, para que Deus tire de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que é pecado. Porque Satanás se alimenta disso e ele certamente vai trazer até você. Amém. Uma pessoa viciada em pornografia, uma pessoa viciada no mundo pornográfico. Antigamente ele precisava sair da sua casa. Hoje você encontra nos streams, hoje você encontra nas TV a cabo, os canais de conteúdos adulto disponível para ser acessado, para que muitos homens e mulheres possam continuar pecando. Ou seja, Satanás está levando dentro da sua casa a destruição, aquilo que te afasta de Deus. Mas você hoje pode optar em não ouvir a serpente. Como? Não conversando com ela, não ouça ela, não dê ouvidos à serpente, não escute o que a serpente está te falando. Amém. Ouça o que Deus está te falando. Ouça o que Deus tem para te falar, mas não ouça a serpente. E como eu sei que a serpente está falando? A serpente, ela sempre vai te dar algo que vai massagear seu ego. Ela sempre vai trazer algo para você que vai te trazer água na boca, que vai te dar desejo. E que você sabe que lá dentro de você, Deus não se agrada, Deus não concorda. Então presta atenção no que eu estou dizendo a vocês. A serpente, ela pode ser astuta, mas o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele conhece a serpente desde quando ela foi criada. Então ele sabe quando é a serpente ou quando é o próprio Pai, nosso Senhor Jesus. Então ele sempre vai manter a voz de Deus ativa dentro de nós. Aleluia. O que eu quero trazer para você é que você entenda, se você ouvir a serpente, não pense que você vai culpar fulano, não pense que você ouvir certas pessoas numa live, certos pastores que não são pastores de verdade, e sim lobos em pele de cordeiro, tentando desviar o seu caminho, tentando diminuir você, para que você não chegue a um nível de autoridade com Cristo, não chegue a um novo nível de relacionamento, de santidade. Não pense que Deus vai punir só ele, mas vai punir você, porque ele já deixou dentro de você aquele que pode te dizer e te dar a direção correta. Amém. Então entenda, houve punição para a serpente, mas houve punição para Eva e para Adão. Não pense que você sendo enganado não será punido, porque só é punido aqueles que têm consciência do que é certo e errado, e eu e você nós temos. Nós temos.
Então, se você está aí, eu pequei porque, sabe como que é, ele mentiu, ele falou que ia ficar comigo, ele falou que ia largar a esposa, ele falou que ia largar não sei quem, ia viver comigo, a culpa é dele. Não, a culpa é sua também. Porque o seu desejo carnal poderia ser preenchido pelo Espírito Santo, mas você deixou a sua carne falar mais alto e o desejo coincidiu que a serpente viesse e te desse o fruto do pecado e você mais uma vez mordeu e agora você quer culpar alguém por aquilo que você já sabia que era errado. Então nós temos que ter consciência, nos comportar como adultos no jardim do Éden e entender que tudo que Deus tem para nos oferecer já foi oferecido e tudo que Deus tem para dizer para mim e para você de como desviar da rota do pecado já foi entregue e que eu e você agora precisamos só manter o foco. Porque até que Jesus volta, diversas serpentes vão estar em vários caminhos tentando mudar a nossa rota, tentando apontar um caminho que Deus não está, tentando mostrar um caminho lindo, tentando mostrar a estrada bela, cheia de flores e rosas. Quando Jesus fala, nem sempre as rosas quer dizer que eu estou. Os espinhos faz parte também do caminho e o trajeto do qual quero que você passe. Amém. Você entende? A dor faz parte. O nosso problema é que nós queremos desviar da dor, quando não se pode desviar da dor. A dor ela é crescimento. Ela é crescimento. Amém. Jesus não foi poupado da dor porque eu e você seríamos poupados da dor. Só que o que eu quero trazer para vocês é que temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos. Se você e eu tem ainda algum desejo que vai fazer com que a serpente use isso para nós duvidarmos do que Deus já falou para nós, para que nós venhamos duvidar da promessa do que Deus já falou para nós, eu declaro a você agora, em nome de Jesus, entregue na mão do Senhor nessa noite. Amém. Porque a serpente, ela tem uma coisa que ela sabe fazer. É a gente olhar para trás e retroceder. Deus já tinha avisado, não coma daquele fruto. Não coma. Cara, é o Criador. Você consegue... Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu quero que vocês viajem comigo nisso. Imagina eu e você em um lugar onde o próprio Deus vem nos visitar. Onde o próprio Criador veio nos visitar. O autor da vida. Ele vinha nos visitar. Era assim que ele fazia. Imagina, ele chegava no jardim, sentava e falava: Carminha, Cláudia, Verônica, Lília, tudo bem? Como você está? O que você fez hoje? Aí vocês respondem para ele: Senhor, eu coloquei o nome daquele animal ali de leão. E ele: nossa, que legal. Imagina, o próprio Deus, o próprio Criador sentar com você, te dá total autoridade como ele deu para Adão. Tenha domínio sobre todos os animais, sobre as aves, sobre os peixes, sobre todos os animais, coloque o nome. O próprio Criador te dando essa oportunidade. Só que ele fala para você, mas assim, presta atenção, pode ficar aí no meu jardim, mas só faz assim. Aqui, tá vendo? Tá vendo essa TV que tá aí? Então, aqui ela tá mostrando todos os cantos do jardim. Só não muda naquele canal, porque aquele canal é proibido. Aquele canal vai fazer você pecar, sabe? Aquele canal vai fazer... ele ensina que é certo o homem trair a mulher trair o homem. E sabe... sabe aquela música que você fica ouvindo? Que ela diz que homem tem que ser corno e mulher tem que ser realmente tratada como qualquer uma? Não ouça não. Aí a serpente vem e fala: não, ele está dizendo tudo isso, sabe por quê? Com certeza, ele não quer que você arrume aquele cara da hora, ele não quer que você arrume aquela mulher da hora, é conversa de Deus. E aí você, com seus desejos carnais, você vai lá e fala: é verdade. Você aumenta no último volume aquela música que contamina o jardim. E eu quero dizer para você que o jardim de Deus é você. Sabe? O jardim que Deus tanto preparou e cuidou e colocou como habitação é você.
porque Ele habita em você. E muitas das vezes a gente faz uma opção de ouvir a serpente porque a gente não tem paciência. Aliás, a gente não quer esperar a vontade do Senhor. Então a serpente, ela traz primeiro, só que a serpente não pode te trazer pronto, mas Deus, ele pode te trazer pronto, entende? Será que mais para frente Deus não permitiria Adão e Eva comer daquele fruto quando eles estivessem mais maduros e sábios? Não sabe, a gente não sabe. Mas Deus falou naquele momento, não coma. Quantas vezes Deus fala para mim e para você, ei, agora não é o tempo. Mas eu e você vamos lá nos consultar com a serpente fala, como não? Você vai perder. Se você não for atrás dele agora, mulher, ele vai arrumar outra, hein? Se você não for atrás dela agora, homem, ela vai arrumar outro. E você se prostra diante da pessoa que você quer, se humilha, leva para dentro de casa sem estar pronto. E aquele que era um homem ou uma mulher que simplesmente só estava ali como um pequeno monstrinho, ele se cresceu, se transformou em um monstro poderoso que agora ele vai te ferir, esmagar você. Porque você não esperou a promessa de Deus se cumprir. Porque a serpente, ela falou aquilo que o seu coração estava desejando e almejando. Aquilo que a sua carne estava pulsando. E aí você vai dizer, Senhor, o Senhor não falou que ele ia voltar, mas ele voltou desse jeito? Sabe por quê? A gente é muito bom em retirar palavras de que Deus falou. A gente pega palavras inteiras, uma frase inteira que Deus deu, e a gente retira aquilo que é a nossa parte de confronto e jogamos nas costas do Senhor. Mas por quê? Porque a gente tem mania de ouvir a serpente. Precisamos não ouvir a serpente. Não ouça a serpente no ministério de vocês, gente. Carminha, isso é a realidade. A serpente, ela vive sussurrando no seu ouvido, no meu, da minha esposa, de todo mundo. Mas não vá. Continua. Desvia do fruto proibido, sabe? Porque a serpente, ela vai trazer, ela tenta trazer isso para nós. Ela tenta trazer o fruto proibido, aquele que Deus mandou a gente abandonar. Sabe, aquela prática proibida, aquela prática de pecado, a vida que a gente vivia antes, ela se tornou o fruto proibido de uma árvore que não deve ser mais tocada, entende? Só que Satanás, através da serpente, ela vive tentando nos aproximar de novo dessa árvore, tentando fazer a gente pegar aquele fruto gostoso, que era bom, que a nossa carne ficava top, que todo mundo olhava para nós e falava, meu, você é louco, esse cara é da hora demais, esse cara aí é, mano, essa mulher é top, essa mina é firmeza, mas sabe por quê? Porque a gente estava vivendo dentro de um caminho de pecado. A gente estava vivendo dentro de um caminho de pecado. Então Satanás, ele vai continuar sempre trazendo o nosso pecado, mas eu quero trazer para você que ele vai trazer como um fruto e vai sempre mostrar aquela árvore que o Senhor falou, não coma, para que a gente volte lá e, aliás, não só coma, mas como também estenda uma rede debaixo dela e fique lá debaixo da sombra do pecado. Amém? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? A serpente, ela fala no nosso trabalho, dizendo que você não é capaz, para que você não consiga ter um novo cargo, subir de cargo dentro da empresa, um melhor salário, que você não tem capacidade de se tornar um diretor da empresa, que você não tem capacidade de se tornar um ótimo administrador. Sim, Carminha, é só ilusão. É que o fruto do pecado, ele é saboroso. Mas depois que você morde ele, depois que você dá aquela mordida, você percebe que ao invés dele descer doce, ele começa a ficar amargo. Mas aí ele já contaminou a gente por dentro. Tem que ser forte. Mas a força do Senhor habita em você, Carminha. Aleluia. Habita em você. Não lute com a sua força. A minha força contra a serpente eu não consigo vencer. Mas a força do Senhor habitando em mim, eu lutando com a força dele, eu consigo. Amém. E você consegue com a força do Senhor. Não encare a serpente de frente. Boa noite, meu irmão. Não encare a serpente de frente. Deixa que o Senhor vá à frente e ele faz isso. Então, voltando aqui. A serpente, ela vai falar na faculdade dizendo que você não é capaz de passar naquela prova. A serpente vai falar através da boca de muitos lá dentro que você não tem capacidade de concluir a sua faculdade porque você não é inteligente. É mentira.
Porque a serpente quer que você continue, sabe como? Eu e você, um analfabeto, porque ele consegue usar qualquer pessoa e manipular. A serpente, ela vai falar, sabe aonde? Ela vai falar dentro do seu ministério onde você congrega, dizendo que você não pode chegar a um alto nível de intimidade com Deus, sabe por quê? Porque você não tem teologia, escatologia, porque você não tem um cargo eclesiástico, você não foi ungida a pastor, você não foi ungida a presbítero, não é ungida a apóstolo, então você não pode, quando na verdade, quem determina que você pode e onde você chega é o que habita em você, não é o que sai de cima do altar, é o que habita em você. O que habita em você é o Espírito Santo de Deus. Ele capacita e ele te revela a palavra dele como ele nunca revelou a muitos outros. E como ele revela quem está lá em cima, ele revela também aos que estão sentados. Mas a serpente quer te convencer. Não é porque você não é capaz, é porque ele sabe que se você chegar ao nível que Deus quer e programou para você, você vai saquear o inferno. E você vai usar aquilo que está na palavra do Senhor. Como ele disse aqui, eu lhe dou autoridade para pisar na cabeça da serpente e esmagá-la. E aí você vai colocá-la para fugir. Aleluia. O seu casamento vai ser restaurado. A sua família vai ser restaurado. O diálogo entre aqueles que você ama será outro tipo de diálogo. Você vai confrontar o pecado. Só que existe pessoas lá dentro que faz um acordo com a serpente. Então o que acontece? Serpente, é o seguinte: eu faço um acordo com você, ando com você sobre os meus ombros, ando com você enrolado no meu corpo, mas não permita que aquele irmão, aquela irmã chegue no lugar que Deus preparou, porque se ela chegar, ela toma meu lugar. Então, gente, eu quero dizer para você que a serpente, ela não ficou no jardim do Éden, ela continua andando entre nós. Só que no modo pior agora. Lá era só um animal, agora ela usa pessoas. Entende? Eu quero dizer para vocês que essa serpente, ela vai dizer dentro da sua casa que a sua oração não está fazendo sentido e que seu marido não vai mudar. Essa serpente vai dizer que a sua oração não faz sentido e seus filhos não vão mudar. Essa serpente vai continuar dizendo que a sua oração não faz sentido e sua esposa não vai mudar. Essa serpente vai continuar dizendo que a sua família é um fracasso e é mentira. A serpente quer que você morde o fruto da árvore proibida e dê a ela o controle total da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério. E ela fará do jeito que ela quer. É isso que Satanás está pedindo. Para que você coma do fruto proibido, para que você venha entristecer o Senhor, para que você venha entristecer o Jesus Cristo, o Espírito Santo. E certamente Satanás sabe que você vai ser punido. E hoje o que mais acontece na casa do Senhor são cristãos que não gostam de ser confrontados, porque eles abandonam a casa do Pai. Eles dão as costas para Jesus, eles dão as costas para o Espírito Santo, eles dão as costas para o Senhor. E quando eles se decepcionam, é pior ainda. A quantidade de homens e mulheres que eu conheço, que a minha esposa conhece, que se frustraram dentro da igreja porque a serpente falou, a serpente foi, Satanás usou a boca deles, e eles, homens de Deus, que eu não posso dizer que não são homens de Deus, que homens de Deus também falham, foram usados e feriram pessoas, e essas pessoas deram as costas, não para um ministério, não para um pastor, não para um apóstolo, mas deu as costas para Jesus, para o Espírito Santo, para Deus, dizendo que eu não quero mais, e abandonaram tudo, e estão vivendo uma vida de pecado, porque Satanás conseguiu convencer que o fruto do pecado é muito mais gostoso do que aquilo que Deus falou e prometeu a eles. E você tem que sair. Eu só não quero mais ela sussurrando no meu ouvido. Carminha, não vai. Senhor, eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, pela vida da Carminha, Senhor. Pai, eu declaro na autoridade do teu santo nome, nós calamos agora a boca da serpente. Amém. E ela não vai falar mais. Amém. E ainda digo mais, que a Carminha, os ouvidos dela serão tampados. Amém. Para a voz da serpente, ela não vai ouvir mais. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, a partir desse momento, ela não vai ouvir mais a serpente falando. A serpente não terá mais acesso à mente dela, não terá mais acesso ao ouvido dela. Eu declaro agora que ela vai ouvir sim a voz do Espírito Santo, amém, a voz do nosso Senhor Jesus e o nosso Pai Criador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
E você tem autoridade, Carminha. Você tem autoridade para repreender a voz da serpente e declarar que os seus ouvidos é do Senhor. Amém. Declara que a sua audição é do Senhor, que você vai ouvir o que o Senhor tem, não o que a serpente quer de você. Amém. Amém? Gente, o que nós precisamos entender, e às vezes eu vejo que tem muito cristão assim meio que inocente ainda, sabe? Achando que Satanás ele desiste porque você se converteu. Ele não desiste, porque ele não está se importando com a sua conversão. Ele quer simplesmente anular a sua salvação. Maria, você repreende a base da oração, orando. O mal da vida de uma pessoa, você só ora a Deus para que Deus faça, tá? Pede para que Deus faça aquilo que você está sabendo. A pessoa te pediu o mal de alguém, você ora para que o Senhor venha fazer a vontade dele, mas que o Senhor venha quebrar. Pede para que Deus venha fazer, entende? Porque você também pode entrar numa guerra, e essa guerra pode trazer consequência para dentro do seu lar, entendeu? Você sonha muito com sua mãe, mas ela já morreu. Algum tempo atrás, Verônica, eu também tive um sonho, não sei se a minha esposa se lembra. Eu sonhei com um rapaz de onde minha mãe mora, a gente cresceu junto, e ele faleceu e ele falou comigo no sonho. Eu já quero dizer para você que isso não é bom, isso é demônio. Repreenda. Você tem que repreender esse tipo de sonho, tá? Repreende esse sonho que você não aceita. E pede para o Senhor retirar esse tipo de sonho da sua vida. E o que acontece? Satanás, a Bíblia nos fala que quem vai não volta, tá? Quem vai não volta. Quem partiu, partiu. Não vai voltar para falar nada. Nada. Não tem o que falar nada. Amém. A oração de você pedir perdão não é errado, gente. Tem que pedir o perdão, porque a palavra nos ensina que nós pedimos perdão para ser perdoados por Deus. Se nós queremos ser perdoados por Deus, nós devemos também perdoar. Mas a questão de voltar, gente, não é Deus, não, é Satanás. Essas pessoas que ficam falando, eu vi ele no sonho, ele falou comigo, ele fez isso e isso, gente, não é. A Bíblia fala que não volta. Não volta, não volta, não volta, não volta de modo algum. Tá? Esse espírito... Quando a pessoa vem falecer, não volta. Se falou com você, se tá aparecendo no sonho, é demônio. Sabe por quê? Talvez é uma maldição hereditária que precisa ser quebrada por parte da mãe dela. Da Verônica? Ô, Verônica, a minha esposa falou aqui que talvez seja uma maldição hereditária que precisa ser quebrado talvez por parte da sua mãe. Ela tá no grupo? Eu não sei se ela tá no grupo. Então, entendeu? Não sei se você tá no grupo, Verônica, ou se você quiser depois pegar o número e chamar minha esposa, que aí ela consegue te explicar melhor isso, tá bom? Isso, Carminha, não volta. Aqui, ó, ela vai falar aqui, só um momentinho. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando vocês começarem a sonhar com algum ente querido de vocês que já partiu, amém? Provavelmente existem laços, existem maldições hereditárias que precisam ser quebradas, amém? Que nem a Carminha falou que ela precisava liberar o perdão. Então isso ela fez porque o Espírito Santo permitiu para que ela fosse solta nas regiões celestiais, amém? E ela tivesse ali a liberação do perdão, e através da liberação do perdão da Carminha, ela conseguiu também ser livre nas regiões celestiais. Então quando a gente sonha com alguém que já partiu, são maldições hereditárias que precisam ser quebradas. Então, tanto da parte materna, tanto da parte paterna, tá? Mas o importante é, todas as vezes que vocês orarem com esse tipo de sonho, repreendam em nome de Jesus e busquem ao Espírito Santo a revelação do que aquilo quer dizer, amém? Porque isso é uma maldição hereditária que o Espírito Santo está permitindo para que vocês venham ser quebrados, isso na vida de vocês, amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, voltando aqui. A serpente, ela sempre vai estar em todos os lugares para desmotivar.
Não tá, né? Não. Vê aí, peraí. Só um momentinho. Não, pode falar, Pode? depois eu coloco. Ah, tá. Aí você fala. A serpente, ela sempre vai querer desmotivar. A minha esposa vai pôr o número aqui, aí depois eu mostro pra vocês, pra quem quiser entrar no grupo, tá? Então, Verônica, pra você ver. Satanás, ele tenta usar o quê? A nossa área emocional. Porque ele sabe que o nosso emocional, o nosso sentimental é uma chave poderosa para ele acessar a nossa vida. Você vê que relacionamentos entre um casal, você vê pessoas sofrendo, querendo fulano de volta, lutando por pessoas de volta, e muitas das vezes ele brinca com isso. Gente, ó, para você ver como é tão sério isso que nós estamos falando, como o Satanás usa, como a serpente ela fala de diversas maneiras. Quando eu me separei do meu primeiro casamento, teve o divórcio, tudo, eu morava sozinho. Eu escutava meu filho me chamando. Nítido a voz dele, eu saía correndo pro portão, várias vezes eu abri o portão e não tinha ninguém. Eu entrava para dentro da minha casa, eu escutava meu filho me chamando de novo, eu saía, abri o portão, não tinha ninguém. E isso não foi uma vez, foi várias vezes. Até o teu entendimento, novo convertido, até o teu entendimento que não era meu filho. Porque ele brinca com a nossa área sentimental, a gente sente saudade, seja de alguém que só mudou de uma cidade, mudou de um país. Imagina alguém que partiu. Olha, eu sonhei. Lê aí, amor, da Carminha. Olha, eu sonhei que minha mãe tem um demônio acompanhando ela que faz tudo. É revelação. Né? Uhum. É revelação. Carminha, você fala com ela, né? Uhum. Então, só um momentinho. Amém, Carminha. Isso é uma revelação, amém? Olha, eu sonhei que minha mãe tem um demônio acompanhando ela que faz de tudo para ela sofrer. Acordei tremendo. Isso é uma revelação, amém? De que algo que precisa ser quebrado, amém? Isso é um sonho de revelação. Isso é um sonho de revelação, tá? Esse sonho é um sonho bem nítido que a gente consegue entender e discernir, tá? Isso é um sonho bem nítido que consegue entender e discernir. Amém. Amém? Então, gente, o que eu estava dizendo, a serpente, ela fala em todos os lugares. No trabalho, na faculdade, dentro das igrejas, no seu dia a dia na rua. Por que ela faz isso? Porque ela consegue desmotivar muita gente através da sua fala. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Vocês precisam... como é que se diz? Recusar os convites da serpente. Não converse, não tenha diálogo com ela. Não tenha diálogo. Porque um pouquinho que você ouvir, um pouquinho só que você ouvir, do que a serpente fala, você vai cometer o mesmo pecado que Eva e Adão cometeu. Sabe por quê? O diabo ele vai tentar o tempo todo desviar o nosso maior propósito. Nosso maior propósito na terra é entrar no reino do céu, conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, é estar em um lugar seguro. Mas Satanás ele tenta dizer que você não é capaz, você não pode, você não consegue, isso não é para você, isso já foi, isso já deu, você não tem o direito, Deus não te ouve, Jesus não está nem aí para você, o Espírito Santo não habita em você. Porque ele sabe que se ele convencer você, assim que ele te oferecer, aquela frutinha do pecado, aquela fruta, você vai morder. Como eu falei, toda vez que acontece algo na vida de um cristão, a primeira coisa que ele faz não é dar as costas para o ministério e para outro. A primeira coisa que ele faz é ignorar Cristo, é mandar Jesus para a cruz de volta, é negar a sua salvação. E ele sai vivendo aquela vida pecaminosa de adultério, vendendo seu corpo,
se prostituindo com um e com outro todo momento, bebendo, usando droga. Por quê? Porque a serpente conseguiu convencer que tudo aquilo que Deus falou, que Deus fala, amai uns aos outros como eu vos amei, cuidar um dos outros, é mentira. Porque uma pessoa usada por Satanás conseguiu desvalorizar você dentro de um ministério e você acha que foi Jesus e não foi. Meu Deus. Eu moro do lado do Mateus. Tá, pega. A gente morou de frente, né? É difícil. Cláudia, a gente morou de frente a um terreiro e eu vou falar uma coisa pra você. É difícil. É difícil. Muito difícil porque, né, o barulho era enorme. E assim, a gente saía lá fora durante o dia, o pessoal falava bom dia, a gente conversava, tudo. Mas a gente sabe que a batalha espiritual, a luta espiritual naquele território, ela é muito maior. Ela tem que ser uma guerra muito grande. Muito grande. É uma guerra uma briga por território, né? A paz, Rosemary, a paz do Senhor. Então é muito grande, né? E eu imagino o que você vive aí, mas é orar para que o Senhor venha estabelecer naquele lugar somente o altar dele de adoração, né? Gente, o que eu estava voltando aqui a falar sobre essa passagem, para quem chegou agora, eu estou aqui falando sobre não converse com a serpente. Sim, Carminha, isso é o Espírito Santo que habita em você, né? Ele é ótimo em discernir ambiente espiritual. Se você está num ambiente que você começa a passar mal, não sente bem, pode ter certeza. Existe uma opressão maligna ali. Existe um espírito maligno. E ele está tentando... Ou ele já é do lugar, ou ele está tentando arrancar você dali porque você é luz. Ou o próprio Espírito Santo vai falar, sai porque esse território é deles, não é aqui para você guerrear. Sempre vai ter isso. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, meus amigos, meus irmãos? O que eu estava ministrando é sobre a queda do homem. A queda do homem se deu porque ouviu a serpente. O homem pecou contra Deus porque ele deu ouvido à serpente e não a Deus. O nosso maior problema é não ouvir a Deus e ouvir uma segunda pessoa. Gente, existem muitos homens e mulheres de Deus, tá? Não estou falando que você não deve ouvir um pastor, que você não deve ouvir um presbítero, você não deve ouvir um diácono, que você não deve ouvir um apóstolo, você não deve ouvir onde você congrega, tá? Um ancião. Não, não é isso. Não é isso. Não estou falando que você não deve ouvir isso. Não deve ouvir essas pessoas. Mas você precisa entender e discernir se quem está falando com você é Deus ou se quem está falando com você é a serpente através da vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, como eu disse, ela está tudo aqui, gente. Tudo que nós precisamos está aqui. Tá? Os 10 mandamentos, ela está tudo aqui. A cartilha, como você deve cuidar da sua família, como você deve cuidar, honrar seu trabalho, tudo, está tudo aqui. Se aquilo que a serpente está te falando contraria a palavra, você já sabe que não é Deus. E se você fazer aquilo, você tá dando lugar a Satanás para que ele reine na sua vida. Minha irmã morava num sítio, já vi em sonho, demônios lá, eu não consigo ficar lá também. Carminha, aí que tá. Provavelmente houve alguma coisa ali dentro daquele sítio. Eu não sei se aluga para festa. Geralmente lugares que tem muita festa também é complicado, porque você não sabe o tipo de pessoas que vão lá nem o que elas fazem, né? Então, o que acontece? Então, provavelmente ali é um portal, um lugar de transição de demônios para lá e para cá. E é o que eu digo. Aí é só Deus mesmo para poder transformar aquele ambiente. Mas é o que eu falo, gente. Satanás, ele vai continuar falando até o último dia, até que Jesus volta, porque o foco dele é fazer eu e você comer do fruto proibido, fazer com que eu e você venha pecar contra o nosso Senhor, fazer com que eu e você duvide das promessas, fazer com que eu e você venha duvidar de tudo aquilo que ele já falou. Sabe, gente, eu e você, nós carregamos a maior arma contra tudo aquilo que Satanás... Oi, Rose, a paz. Tudo aquilo que Satanás usa para nos derrubar, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo,
é Deus Pai. A Santa Trindade habita em mim e habita em você. Então, se você quer vencer, você quer derrubar, você quer entender se aquilo que você está ouvindo é do Senhor ou não, se aquela voz que você está ouvindo é o Espírito Santo falando ou é Satanás, você sabe que se você buscar o discernimento e pedir para que o Espírito Santo te revela, ele revela. Então, o que acontece? O que eu vou dizer para vocês a respeito disso? Eu já tive ocasiões dentro da casa do Senhor, dentro da própria casa do Senhor, de dar ouvido à serpente, e deixei com que a serpente falasse no meu ouvido a respeito de uma pessoa, e essa pessoa nunca me fez mal, mesmo que eu sabia de alguns pecados dela, mas ela não me fez mal. Eu não posso, eu não sou o cara, eu não devo julgar ninguém, eu não devo condenar ninguém, eu não tenho essa autoridade. A autoridade está sobre o Senhor, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus que habita em mim. Mas ele habita em mim, mas não é eu que devo julgar, e sim ele. Entende? E eu deixei a serpente falar no meu ouvido, isso em 2011 para 2012. Eu deixei falar no meu ouvido. E essa pessoa, quando ela subia com a Bíblia para pregar a palavra, eu não conseguia ouvir, eu ficava bravo, eu saía de perto, saía do culto. Quando eu via que ela ia ministrar, eu não ia nem no culto. Mas com que autoridade eu tenho de julgar o pecado do meu irmão? Eu tenho o direito de confrontar e exortar em amor e em Cristo. Isso eu posso confrontar e exortar, mas não julgar a ponto de eu esnobar, de eu ignorar, de eu nem sequer pegar na mão dele, porque eu deixei a serpente falar comigo. Presta bem atenção no que a serpente, ela não só faz você pecar, como ela também revela o seu pecado para os outros. Então cuidado, meu irmão e minha irmã. Quando você acha que você está fazendo um negócio com o pecado, com a serpente, ela está encobrindo ela está te dando o pecado, mostrando para você como você deve fazer, mas lá na frente ela está revelando a outro para te envergonhar, para que nunca mais você queira sequer colocar os pés na casa do Senhor e você se sinta um lixo. Só que o nosso Senhor, ele é especialista em trabalhar na nossa vida, em transformar tudo aquilo que parece que não é bom em algo favorável a ele. Só que a serpente, ela vai fazer com que você sinta um peso de culpa tão grande que você vai rejeitar até mesmo o perdão do Senhor, porque ela quer te arrastar para o pecado, para que você viva e se afogue no pecado, porque você vai dizer que você não é mais digna de estar na presença do Senhor. Mas tudo isso não é porque ela é astuta, ela é sábia como está aqui na palavra, mas é porque eu e você desobedecemos a ordem direta do Pai e demos ouvido a Satanás, demos ouvido a serpente, porque o que ela falou é gostoso demais para a nossa carne e é o que nós queremos. Somos todos falhos, temos a chance de nos arrepender. Perfeição só na glória. Isso, Rose? Fala pra, acho que é Cláudia, né, que falou da casa que tá. Tá, Tem só um momentinho, fazer gente. Oração de guerra. Ungir a casa. Pergunta se ela já fez oração de guerra. Ô, Cláudia, minha esposa tá aqui falando sobre, você falou da sua casa, né? Sobre essas presenças malignas. Ela perguntou se você já fez oração de guerra na sua casa e se você já ungiu a sua casa. Se tiver aí, puder responder. Enquanto ela responde, não, amor. Amém. Não. Espera aí que a minha esposa vai te dar uma direção aqui do Senhor. Aí no caso, Cláudia, como a casa é sua, amém? Como a casa é sua e você ainda não fez, você precisa ungir a sua casa, amém? Ungir e fazer uma oração de guerra, tomando posse do território, amém? Porque aí essas presenças malignas, elas têm que bater em retirada, amém? Eles não podem permanecer. Eu acho que eu coloquei você no grupo, né? Eu acho que eu coloquei você... Não foi você que a Thaís pediu para me colocar no grupo? Eu acho que foi. Aí eu vou colocar uma oração de guerra lá, tá? Para que você possa... Amém. Então eu vou colocar lá, tá bom? Uma oração de guerra para que você possa fazer essa oração de guerra na sua casa. Eu acho que eu tenho um áudio gravado dessa oração de guerra. Qualquer coisa eu envio o áudio e você pode colocar no ambiente. Mas aí você vai pegar e você vai ungir a sua casa. Amém? Amém. Amém, gente, é isso aí.
A maior autoridade dentro do lar de vocês é vocês mesmos. Amém. Então, talvez você, mas eu moro e a casa é alugada. Não, mas você está lá dentro. Enquanto você está lá dentro, tem que ser estabelecido o governo do Senhor através da sua vida. Amém. Então, se você está lá dentro, você vive lá dentro, vá para cima, ora, tenha fé. Se a serpente falar que não faz sentido, é mentira, tá? Porque ela sopra no ouvido, dizendo, não faz sentido, não tem nada a ver, é mentira. Porque ela sabe que tem a ver. E ela sabe que tem que saber. Carminha. Mas assim, Carminha, nunca é tarde, né? Conhecimento nunca é tarde. Tem muita coisa que eu não tinha conhecimento, vim aprender depois. Eu também falo a mesma coisa que você. Mas a gente sempre vai encontrar alguém ou ocasiões que nós vamos precisar usar isso. Porque a batalha ela é constante, ela não para. Amém, Fernanda. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, gente, é isso, tá? O Senhor Jesus, Ele está constantemente conosco. O Espírito Santo habita em nós. O nosso Pai está com a mão estendida sobre nós todo dia, todas as horas. Ele não dorme. Mas Satanás, ele é muito astuto. Então ele sempre vai usar o meu desejo e o seu desejo para nós pecarmos contra o nosso Senhor. Por isso que nós temos que orar para matar a nossa carne. O jejum é uma arma para matar a carne. Então ele mata os desejos da nossa carne. E a oração constante, falar com Deus sempre, nos mostra a Satanás que os nossos ouvidos estão para o Senhor. Ele nunca nos abandona, é isso aí. Mas nós abandonamos o Senhor por causa dos nossos desejos e das nossas vontades. Nós negociamos a nossa promessa, a nossa salvação em troca de um momento de prazer. E quando eu falo prazer, gente, eu não estou falando do ato sexual, eu estou falando de prazer, seja com dinheiro, seja vivendo uma vida pecaminosa em diversos sentidos. E nós somos bons em abandonar o Senhor. Mas sabe por que a gente abandona o Senhor e ouve a serpente? Porque a gente sabe que a hora que a gente se arrepender, o Senhor nos perdoa. Mas só que tem um grande probleminha que a gente sempre acaba esquecendo. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Nós não sabemos. A serpente sabe disso. Sabe? Quando eu falo a serpente, gente, vocês já estão entendendo que é Satanás. Ele sabe disso. Que ninguém sabe quando volta, mas ele sabe que volta. Porém, ele tenta todo instante colocar eu e você dentro do pecado, porque na hora que voltar, na hora que Jesus voltar, ele vai garantir que eu e você não entre no reino do céu. E aí que eu te falo, nós vamos ser enrolados por essa grande serpente e ser levados junto com ela para um lugar que Deus não criou para nós, criou para ele, criou para Satanás. Criou para Satanás. Para quem não sabe, o inferno não é para nós, é para Satanás e seus demônios. Mas nós, com a nossa ingratidão, nós pegamos na mão de Satanás porque ele oferece coisa boa, que faz bem à nossa carne, e nós não ligamos para isso, porque nós achamos que nós podemos voltar correndo para o braço do Senhor a hora que a gente quiser. Mas como assim a hora que a gente quiser, se nós não sabemos o dia que ele volta? E se eu escolher voltar amanhã e ele volta hoje? E aí? Não ouve a serpente. Não emprestem seus ouvidos a ela, porque ela quer desviar a rota. E a serpente sabe que se ela desviar um dentro de um lar, ela pode desviar a família inteira. Se ela tirar um, ela mata a família inteira. Se ela desviar um, não há salvação dentro do lar. Por isso que tenta constantemente, tirar vocês da rota. Tirar eu da rota, minha esposa. Porque se eu e minha esposa desviar, nossos familiares, filhos, tudo desvia. Mesmo que você não esteja com seu filho aí, ou você não mora com a sua mãe, mas a oração ela tem poder. Eu não preciso orar de frente com a casa da pessoa. Onde eu estiver orando, quem faz Deus, e ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo lugar. Eu oro aqui e acontece lá, porque quem vai lá é ele.
É mais fácil contaminar do que curar. Sim, Rose. Por quê? Os nossos desejos carnais, eles muitas vezes só estão adormecidos e não mortos. Quando na verdade deveria estar morto. Mas por que não morre? Porque nós não vivemos a morte do eu. Nós queremos viver com Cristo, queremos viver com o Espírito Santo, queremos ser visto por Deus como filho e nós olharmos para Ele como pai. Mas nós não queremos que Ele pegue nosso pecado de estimação e jogue fora de uma vez. Porque nós fazemos birrinha. Se tem uma coisa que nós somos, é provar que nós somos filhos, nós somos muito birrento. Gente, a todos vocês que estão aí, ó, a Carminha, a Nath, que estão enviando os presentes, Deus abençoe. Para quem não sabe, nós temos um projeto chamado A Fome é Surda, que tem a intenção de alimentar pessoas que não têm condição. E antes de vocês chegarem, muitos de vocês não chegaram aí, não tinha chegado ainda, o Damião contou que estava na rua entregando alimento, muita gente com fome, falou que encontrou muita gente passando dificuldade, e eu acredito que não é só morador de rua, tá? Então nossa ideia é isso, é viver e fazer o reino dos céus, trazer o reino à terra, a manifestar o reino, é isso, gente. É ajudar o próximo, o que necessita. Não é maltratar. Não é dizer que aquele cara que está pedindo R$1 vai usar droga. Você está julgando porque você não sabe. A menos que você dê R$1 para ele, vai junto. Para ver se ele vai usar droga ou não. E às vezes ele está pedindo R$1. Está tentando ganhar R$1 para comprar um feijão. Para levar uma bolacha para um filho que não tem o que comer. Às vezes ele tem que fazer o filho, a esposa, fazer alguém dormir cedo. Para a fome não chegar primeiro. E nós julgamos, porque nós achamos que nós sabemos da vida do outro. E porque ele está sujo, é nóia. É um drogado. Gente, nem sempre é. Eu já trabalhei na rua, já vendi sorvete, eu chegava todo sujo na minha casa, porque o pó, de tanto você andar, ele sobe, ele suja a nossa roupa, suja os nossos pés. E eu não era nenhum desses caras. Mas a gente julga pela aparência. Porque a serpente fala no nosso ouvido, não dá. Porque ela sabe que o ato de você doar a alguém alguma coisa é um ato que agrada a Deus. Porque Deus fala, tive fome e não me alimentaste. Jesus falou isso. E eles perguntaram, quando o Senhor teve fome? Se o Senhor está com nós. Mas Jesus está falando, qualquer um dos meus amigos. Amém, Nath? Obrigado, viu? Qualquer um. Que Deus venha abençoar a vida de vocês também. A sua vida, Nath, sua família, prospere. Que Deus venha com tudo aquilo que vocês necessitam. Amém. A necessidade é grande. E Satanás, a serpente tenta falar para nós que o cara vai usar droga, que a mulher vai usar droga, que ela vai beber. Sabe por quê? Quando Jesus falou, tive fome e não me desse de comer. Jesus não está falando dele teve fome, ele está falando dos meus irmãos. Porque tudo que eu faço para um próximo, para um amigo, com alguém que eu não conheço, eu estou fazendo para Jesus. Porque Jesus disse que nós devemos cuidar um dos outros. E amar uns aos outros não é amar, eu te amo, não. Quando eu cuido, eu estou mostrando amor. Quando eu dou o que comer, eu estou mostrando esse amor. Quando eu dou atenção, eu estou mostrando esse amor. Sim, nós não podemos ser coniventes com o erro. É igual eu estou falando, Rose. A menos que eu tenha certeza que o cara está usando droga. Mas só de eu ver ele sujo, eu não posso dizer que ele está usando droga. Eu não posso. Porque se eu digo que ele está sujo, ele está usando droga, e ele não está, eu estou dando direito de alguém me julgar também. O amor está esfriando, Maria. E vai se esfriar mais. Mas vai esfriar, Maria, de quem permite esfriar. Se o amor que habita em mim e você, que é o Senhor, o Espírito Santo, é Jesus, é Deus, Ele manter aceso, a chama do Senhor ela nunca se apaga. Ela nunca esfria. O amor de muitos pode se esfriar, mas o nosso não. E a chama que habita em nós vai ser para aquecer e trazer de volta esse amor que se esfriou. Amém. Se fôssemos se preocupar com o que a pessoa vai fazer no estado. Sim, verdade. Gente, não vou me estender muito, tá? Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, tem família para cuidar. E a ideia não é cansar a mente de vocês. Sim, Rose. Rose, a gente ouviu o seu testemunho hoje, é fantástico. E esse testemunho seu vai edificar muitas vidas. Muitas vidas.
Eu não vou tomar muito espaço de vocês, gente, porque eu sei que vocês têm muita coisa para fazer e a ideia não é cansar a mente. A ideia é trazer entendimento. E o que eu digo a vocês, gente, vocês carregam autoridade para silenciar a serpente no trabalho de vocês, na faculdade de vocês, no lar de vocês, no ministério de vocês, tá? Não pensa que a igreja é proteção, não, gente. Proteção é Cristo. Se tem um lugar que você pode ser atacado é dentro da casa do Pai. Tá bom? Amém, Carminha. A nossa intenção, gente, é transmitir isso. E sabe qual é a minha maior alegria, minha e da minha esposa? Não é que vocês sejam pessoas que vai estar numa live só nos ouvindo. É que vocês passam a ser ouvidos por outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero ter o prazer de entrar numa live e ver a Carminha, a Rose, a Cláudia, ver a Carla, ver a Maria, ver a Fernanda, ver a Nath, ver todo mundo ministrando a palavra de Deus. Porque o que nós vemos é tão triste, gente. Um cenário construído aonde muita gente, a Verônica ministrando, aonde as pessoas têm que só ouvir, não pode falar. Quem falou isso, gente? Quem falou isso? Que você só tem que ouvir, não pode falar? Quem falou que o Espírito Santo é exclusivo de uns e não do outro? Quem falou isso, gente? Se o Espírito Santo habita em fulano e habita em mim, por que ele fala e o meu não? O Espírito Santo dele é o quê? É mais forte, é mais alto? O meu é mais magrinho? Espera aí, gente. Espera, tenho que pintar o cabelo. Segura aí, Michele. Rose. Amém, Rose. Amém, Fernanda. É o nosso maior objetivo. Peraí, gente. Ultimamente venho passando muitas coisas que escuto. Amém, amém, cara. Que Deus use vocês, use você, Fernanda. Use vocês em todos os lugares. Sabe? Fernanda, se a minha vida, da minha esposa, a minha família, não for para salvar outras, não faz sentido. Porque Cristo, Ele deu a vida dele para que eu fizesse isso que eu estou fazendo, até mais. Eu ainda digo que eu estou fazendo pouco. Eu tenho muita coisa pendente com Deus, muita dívida com Deus e eu preciso acertar isso. Mas se tudo isso que eu faço, que Ele fez por mim, não for para derramar sobre as outras pessoas, para dizer para elas que elas não precisam esperar um culto de domingo para ouvir Deus, que Deus quer falar com ela de segunda a segunda, e dizer para ela que o Espírito Santo que habita no apóstolo, no pastor mais top do planeta, é o mesmo que habita nela, e o que ele cura, ela pode também ser usada para curar, não faz sentido. Sim, quem prega? Tem que ter alguém que pregue. Então, gente, vocês que estão na live, não ouçam a serpente, vocês são capazes. Vocês são ferramenta, instrumento de Deus, de adoração, de transformação. Tudo que a serpente quer que vocês comam do fruto proibido, quer que você entre debaixo da árvore do pecado e se coloque uma rede e fique ali comendo daquela fruta, porque ela sabe que Deus não vai se agradar e que Deus não vai poder usar alguém em estado de pecado para simplesmente impor a autoridade dele sobre os outros, porque ele sabe que Satanás vai calar essas pessoas. Boa noite, Kelly. Então o que acontece? Deus, Ele é muito bom em trabalhar com pessoas que são improváveis. Satanás vai dizer que você é improvável. Satanás vai dizer que você não serve para nada, que você não tem autoridade. Ei, deixa eu dizer para você, o que Deus mais ama é pegar os improváveis e transformar naquilo que Satanás diz que você não é. Amém. Entende? Deus ama isso. A história bíblica você vai ver homens e mulheres, tá, gente? Homens e mulheres que ninguém dava valor algum, e essas pessoas transformaram o lugar que elas estavam. E vocês conhecem muitos assim. Muitos desse jeito. Quem era Davi? Improvável para Samuel, pela sua estatura, pelo seu corpo físico, pela sua idade. Mas um homem aprovado e provável por Deus. Entende?
Amém, amém, Carla. Mas, sabe, Carla, a gente está cansado de ver pessoas pisando e menosprezando as outras. Isso é muito triste. Eu já passei por ministério que você não tinha direito nem de fazer uma oração, mas determinadas pessoas podiam fazer oração, porque você é medido não é por aquilo que você carrega dentro de você, mas muitas vezes você é medido pelo aquilo que você está vestindo, pelo modo que você fala, o restaurante que você come, o carro que você dirige, a empresa que você trabalha. E aí você cheio da presença do Senhor, às vezes você... Porque, gente, quem tem Cristo, não adianta, você tem vontade de falar do amor de Cristo, não tem como. Porque está dentro de nós, está dentro de nós. Cristo não veio para ficar falando dele, mas Cristo veio para falar do Pai, para revelar o Pai. Cristo não veio para ficar falando, eu sou o filho da Maria, não. Ele veio para falar do Pai. Paulo não queria falar dele, Paulo queria falar de Jesus. Pedro falar de Jesus. Então nós queremos falar, porque é gostoso, é o amor. E aí você está num lugar, num ambiente que as pessoas selecionam quem pode e quem não pode. Você sabe que não é Espírito Santo que está falando. Não é Espírito Santo que está dizendo chama tal fulano, chama aquele. É o que você carrega por fora, seu estereótipo. É aquilo que mostra a rua que você vive. Qual é a rua que você mora? Qual é o condomínio? Peraí, você é da onde? Você mora onde? Mas aquele bairro ali Não, você é louco, o cara mora num bairro perigoso. Ele vai falar do quê? Não, aqui não. Então assim, gente, o que eu digo para vocês são capazes. Todos vocês que estão na live, não deixa a serpente diminuir vocês. Não deixa a serpente trocar a promessa e aquilo que o Espírito Santo já habita em vocês pelo fruto do pecado, pelo o que é proibido. Boa noite, Vilma. Carminha. Hoje em dia é assim, Carla, Rose. Mas deixa eu dizer para vocês, a gente não pode aceitar que seja assim. Eu não aceito. Eu não aceito que vocês que estão na live estão aqui só para ouvir eu e minha esposa e não derramar sobre as pessoas, porque vocês podem derramar. Vocês carregam o poder da transformação dentro de vocês. Eu faço a live, eu e minha esposa, porque um dia alguém chegou até mim e falou de Jesus e gerou isso dentro de mim. E eu gero dentro de vocês, porque tem pessoas onde você mora que não ouvem a live. A paz, que não estão assistindo a live, mas que onde vocês estiverem, vocês podem derramar sobre elas. Sim, Carla. O segredo é esse, gente. A gente entender que tudo é do Senhor, tudo vem dele, é para ele, para a glória dele. Mas a serpente fez com que Eva usasse esse desejo dela para pecar contra Deus. Por quê? Eu acredito que ela sentiu a vontade de ser Deus. Porque aqui fala, cadê aqui? Certamente vocês serão como deuses. Cara, é o que a gente mais vê, pessoas que querem ser como Deus. Mas não como aquele Deus. Porque passar o que Jesus passou na cruz, ninguém quer. Só quer o poder. Entende? Só quer o poder. Passar o que Jesus passou, não. Mas o poder... É isso aí. Tem que falar do amor de Deus, Rosemary. Você está certa. Sabe por quê? Quando você fala do amor de Deus com as pessoas, por mais que elas te ignorem na hora, mas uma semente foi plantada. E uma semente plantada em uma terra fértil, regada por Cristo, ela vai dar um ótimo fruto. Se ela vai pegar a semente depois, vai deixar de regar, e é problema dela, aí não é com você, mas você está falando. Entende? Então, gente, a ministração de hoje foi essa. Eu peço a vocês, não ouça a serpente. Todos vocês que estão na live, vocês são capazes. Por conta própria? Não. Mas porque Cristo habita em vocês. Porque Ele disse, vocês em meu nome farão coisas muito maiores. Mas a serpente tenta diminuir a gente, porque ela sabe que esse maior vai trazer um estrago tão grande, que vai mudar a rota de muita gente, e vai levar essas pessoas direto para os braços de Jesus. O Espírito Santo está constrangendo. Quem? A Carminha. Esse é o Espírito Santo.
Sabe por quê, Carminha? Eu tiro por mim, tiro pela minha esposa. A gente tinha alguns hábitos, algum costume. Eu no calor, eu saía na rua à vontade, gostava de andar sem camisa. Hoje eu não consigo. Mesmo que a camisa grude no corpo, a não ser que eu tô numa praia e olhe lá se eu puder usar uma térmica, aí é diferente. Mas por que eu tô falando isso? Porque o nosso corpo, ele é a habitação do Espírito Santo. E eu não posso usar o meu corpo para desejos, para trazer desejos a outras pessoas. Por isso que ela está se incomodando. Então por isso que você está desse jeito. O Espírito Santo está protegendo o seu corpo, privando o seu corpo, porque o seu corpo tem que ser visto somente pelo seu marido. E assim é o do homem, somente pela esposa. Entendeu? Estou aí no resort, pensei que iria encher a cara. Eu estou só no suco e drink sem álcool. Glória a Deus. Glória a Deus, Vilma. Glória, glória, glória a Deus. Por quê? Se você permanecer com o Espírito Santo no comando e no controle como ele está, você vai atravessar dentro de um alambique. E você não vai sentir vontade. Porque é o que o Espírito Santo faz. É o que o Espírito Santo fala. Ele habita em nós para não só nos aproximar do Senhor, levar para o Senhor o que nós oramos, mas ele habita em nós para nos transformar de dentro para fora. Aleluia. E a serpente quer que a gente coma o fruto proibido, para a gente perder essa intimidade com o Espírito Santo. Se perdermos a intimidade com o Espírito Santo, sofreremos grandes consequências. E as consequências do Senhor na nossa vida traz perdão, mas traz a dor, para que a gente nunca mais faça. Então eu te pergunto, não é melhor o amor do que pela dor? E o amor é o Espírito Santo. Não quero fruto não, gente. Não quero fruto não. Tá bom? Gente, quer falar algo, amor? Não? Tranquilo? Amanhã tem. Gente, amanhã 7h45, minha esposa estará na ativa. Em nome de Jesus, minha esposa vai estar bem. Tá? Ela está com a garganta ruim. Nós recebemos a oração de vocês, amém? Amém. Amém, Rose, Deus abençoe. Noite abençoada para você, Verônica, também. A paz. Só peço para vocês, durmam com isso. Vocês carregam dentro de vocês o poder de transformação, libertação, restauração, de renovo de muitas pessoas. Não deixe a serpente dizer que vocês não são capazes. Vocês não precisam de um altar. Aonde você estiver, você é o altar. Vocês não precisam de um púlpito. Aonde vocês colocarem os pés, vocês serão usados da maneira que o Senhor quiser para transformar. Me vou amanhecer em Bauru amanhã. Ore por mim. Sem mensagens para quem não lê. Amém. Estarei orando. Amém, amém, amém. Amém, amém. Gente, vou orar, finalizar. Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero ouvir testemunho de vocês. Eu quero ver vocês ministrando. Vai para cima. Cura. Libertação. Tudo isso habita no Espírito Santo, no Deus vivo, no Cristo que está dentro de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a Tua presença sobre a vida dos meus irmãos. Eu selo, Papai querido, essa live, Papai querido, com a certeza que Satanás não tem autoridade sobre a vida deles mais. E que todos eles rejeitarão os frutos proibidos. Tudo aquilo que vem em direção a eles, que não condiz com a palavra, que não agrada ao Senhor, já está caindo por terra. Eu declaro, Papai, que eu verei eles, Papai querido, voando, Papai querido, nos seus braços, ministrando, pregando a palavra sem parar. E Satanás, com a sua serpente, não vai envolver eles na conversa com astúcia, para tentar tirar eles do foco. Eu declaro uma noite de paz, uma noite tranquila, cheia da bênção, da palavra do Senhor sobre a vida deles, fazendo morada, gerando no coração deles, Papai. Gerando no coração deles o desejo de estar contigo cada vez mais. Pai, venha com cura, venha com libertação, venha com transformação. Venha, Papai, tratando e curando emocional, sentimental, a área financeira de cada um deles. Eu declaro prosperidade em todas as áreas sobre a vida de vocês. E que em nome de Jesus será uma noite de paz, uma noite tranquila. Amém, amém e amém. Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém.